Glória a Deus, irmãos! A graça e a paz do Senhor Jesus, olha que maravilhoso! Chegamos ao 21º dia do nosso jejum, último dia do nosso jejum. E aí, meu irmão, como é que foi seu jejum? Foi poderoso? Muitos testemunhos para contar. Jejum é um tempo precioso, né, irmãos? De muitos milagres, foi um tempo de muita restituição. Esse foi um dos jejuns mais poderosos que eu já fiz e eu creio que ele foi uma bênção para você também, né? Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor e eu creio que os nossos próximos jejuns serão ainda mais poderosos. Amém? E para finalizar, hoje o 21º capítulo do seu livro, o 21º dia, nós vamos falar acerca da restituição da esperança. Amém? Ontem a gente falou da restituição da prosperidade dobrada na vida de Jó, e eu creio que será sobre a sua vida, você vai prosperar muito esse ano ainda. E hoje a gente vai falar da restituição da esperança, amém? Me acompanhe aí no seu livro, o último capítulo do livro, aleluia, 21º dia do nosso jejum. Romanos 15:13, a palavra de Deus diz: E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Esperança é aquele sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Sublinhe isso aí no seu livro. Também definido como confiança em coisa boa. Um bom sinônimo para esperança pode ser expectativa. Tem expectativa de coisas boas, amém? Toda a ciência da definição de esperança fica mais fácil de entender melhor porque o apóstolo Paulo chama o nosso Deus de o Deus da esperança. Isso significa que podemos ter toda e qualquer expectativa em Deus. Nesse versículo de Romanos 15:13, ele afirma que quando você entende que o nosso Deus é o Deus da esperança e espera nele, ele vai te encher de alegria e paz no limite daquilo que você espera. E isso significa que eu e você limitamos a ação do poder de Deus em nossas vidas pela esperança que temos nele. Então o Senhor vai restituir fortemente no seu coração nesses dias a esperança, em nome de Jesus. É certo que Deus tem poder infinito, mas esse poder infinito está à minha disposição. Só atuará no limite que eu espero. Então não é Deus que faz em nossas vidas, somos nós que esperamos pouco. Tem que esperar muito do Senhor, tenha expectativas, esperanças de coisas boas, meu irmão, porque Deus pode fazer coisas que você nem imagina, não há impossíveis para o Senhor, aleluia. Alguém pode pensar, por que Deus faz isso? Ele não poderia fazer na minha vida independente do que eu espero? Nesse mesmo versículo, Paulo explica por que Deus faz isso. Ele explica com todas as letras qual é o objetivo de Deus fazer isso. Vamos ver por quê? Você sabe para onde vamos, precisaremos de 3 coisas importantes para a nossa vida lá, que são a esperança, a fé e o amor. Diga assim, esperança, fé e amor, aleluia. Então eu preciso desenvolvê-las aqui para poder usá-las lá. Quem não tem essas 3 coisas em abundância aqui, vai ter problemas lá. Paulo diz que Deus faz isso para que sejamos ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Isso explica que à medida que Deus nos atende no que esperamos, isso vai nos levar a ter mais esperança. Quanto mais esperança, mais Ele faz. Diga assim, quanto mais esperança, mais Ele faz. Amém? Isso vira um ciclo virtuoso de desfrute e crescimento em direção ao nosso Senhor Deus, levando-nos a confiar a cada dia mais. Assim a nossa fé crescerá de forma saudável, firme e inabalável, pois a fé é a certeza das coisas que se esperam. Sem esperança, sem fé. Então tem esperança, alimente seu coração de esperança. Olhe que processo poderoso que o Senhor criou para nos abençoar. Deus faz o que espero para que eu espere mais. Quanto mais esperança, mais fé terei. E quanto mais fé, mais confiança em Deus. E quanto mais eu confio, mais eu amo. Isso me enriquecerá de forma que não me faltará nada na eternidade. Diga amém. Diga, Senhor, encha hoje o meu coração de esperança, de expectativa de coisas boas. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Isso me enriquecerá de uma forma que não me faltará nada na eternidade. Ainda por cima eu terei desfrute aqui nessa terra de que tenho esperança do que Deus fará por mim. Não sei se você percebeu, mas na verdade Paulo nos deu aqui uma chave poderosa para termos restituído tudo aquilo que queremos e pensamos. Vamos ver aqui um exemplo disso na palavra de Deus, amém? 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7.
Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei eu de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe-te à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheia as vasilhas, disse ele a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Lendo esse texto, irmãos, podemos concluir algumas coisas óbvias. Me acompanha aí. Primeiro, mesmo sendo crentes, podemos passar por crises e infortúnios, como foi o caso dessa mulher. Quem não passa por crise de vez em quando, né? Mas o Senhor está com você, amém? Ela havia perdido o marido, que era discípulo do profeta. Se você está passando uma crise, não fique escandalizado, pois crise também faz parte das nossas vidas. Mas Deus sempre transforma um limão numa limonada. Aleluia. Creia nisso. Toda crise vai passar, mas a bênção de Deus vai permanecer. Segundo, na crise nós não descabelamos, mas não infamamos nem pessoas, nem o que temos recebido de Deus. Nós procuramos o Senhor para resolver a crise. Foi exatamente isso que a viúva fez. Ela foi ao Senhor expor o seu problema e as suas angústias. Quando fazemos isso, fica claro que temos fé em Deus e confiamos que Ele resolverá o problema, como foi o caso. Confia, meu irmão, Deus vai resolver o seu problema. Toda crise vai passar, mas enche o seu coração hoje de expectativa, de fé e expectativa, de esperança de coisas boas. Aleluia, creia nisso. Terceiro, a viúva tinha a solução do seu problema na sua própria casa, mas não conseguia perceber isso. A botija de azeite estava lá, mas ela não imaginava que ela era milagrosa. Quando nos convertemos, eu e você recebemos uma botija de azeite que é completamente milagrosa, chamada Espírito Santo de Deus. Flua nele, que você verá o poder miraculoso acabando com a sua crise. Aleluia! Quarto, através do profeta, Deus disse para aquela mulher buscar muitas vasilhas vazias, entrar para a casa dela e pegar a botija, que ela fluiria azeite até encher as vasilhas que tivesse. Inclusive era para ela pegar a maior quantidade de vasilhas que pudesse com seus vizinhos. Aleluia! Quinto, a resposta para a crise dela já estava dada. Agora dependeria dela crer para que se cumprisse. E desde sempre usava botija de azeite normalmente, mas agora fluiria de uma maneira que nunca tinha visto. Mas para que isso acontecesse, ela precisava arrumar vasilhas vazias. Talvez aquela mulher pensasse que ao falar com o profeta, ele colocaria o dinheiro na mão dela para pagar a conta ou arrumasse alguém que fizesse isso. Mas isso jamais levaria aquela mulher a ter fé, e ela continuaria sempre precisando que alguém a socorresse. A questão, meu irmão, é que Deus quer que você seja rico de esperança e fé, e resolva seus problemas de forma definitiva, sem ficar na dependência de ninguém. Sexto, aquela mulher creu e fez o que Deus mandou fazer, e o milagre aconteceu. Quando ela pegou a última vasilha vazia, encheu, o azeite parou de fluir. Fica claríssimo que a botija tinha poder para encher qualquer quantidade de vasilhas que fosse colocada diante dela. O qual limitou o fluir foi exatamente a expectativa, a esperança daquela mulher. A quantidade de vasilhas colocadas diante da botija tinha tudo a ver com a esperança daquela mulher. Então tenha muita esperança. Se você está sem, ore para Deus restituir a esperança no seu coração nesses dias. Amém? Não limite o poder de Deus. Glória a Deus. E é isso exatamente o que o apóstolo Paulo disse. O Deus da esperança encherá todas as vasilhas que você colocar diante dele. Imagine como ficou o nível da esperança daquela mulher na palavra de Deus a partir daquele momento. Com certeza cresceu de forma assustadora. Isso é ficar rico de esperança no poder de Deus, que foi o que Paulo disse no versículo acima. Sétimo, depois do milagre, aquela mulher volta para saber o que
para saber o que fazer com o milagre recebido. Graças a Deus ela não fazia parte do grupo que busca o milagre e depois vai desfrutar dele sem a participação daquele que propiciou o milagre. Oitavo, a orientação divina foi vender o azeite, pagar a conta e viver do resto. Isso significa que o fluir do Espírito resolve a sua crise e a partir daí deve ser o seu novo estilo de vida, ou seja, viver de milagres de Deus na sua vida. Até aquele dia aquela mulher crente vivia a sua vida cristã. Crente vivia a sua vida cristã ainda de forma natural. A partir daquele dia a sua vida virou sobrenatural. Que é o natural de um cristão viver, né? Como você está vivendo? No natural ou no sobrenatural? A botija de azeite está fluindo ou está desconsiderada num canto da casa, né? Esse milagre foi escrito para despertar a sua esperança, gerando fé em você e confiança em nosso Deus todo amoroso. Isso nos enriquece para toda a eternidade, que é onde verdadeiramente é a nossa vida. Não somos, irmãos, cidadãos desse mundo, somos cidadãos dos céus e só estamos aqui para sermos enriquecidos para a nossa vida lá. Aleluia! Aquela viúva não só foi restituída em sua vida, como passou a viver em um patamar infinitamente superior a tudo o que tinha vivido até então. A receita do bolo está dada, a medida da nossa esperança é a medida de que teremos em Deus. Assim apresente ao Senhor todas as suas vasilhas, amém? Vazias, mas não traga poucas, pois todas que você apresentar serão cheias, e Deus vai encher o seu coração de esperança. Esse, meu irmão, ainda é o ano da restituição, e Deus nos dará tudo de volta, e ainda acrescentará para você coisas que você ainda não viveu, diga amém. Esse é o ano do Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso, então desfrute dele, pois a palavra já foi liberada. Você vai viver um tempo de grande restituição de tudo aquilo que foi perdido e coisas que você não viveu e não experimentou ainda. Em Deus você vai experimentar esse ano, amém? Glória a Deus, irmãos. Foi um prazer estar com os irmãos nesse jejum de 21 dias. Foi um prazer estar com você todos os dias compartilhando a palavra. Espero que você tenha sido ricamente edificado e espero que você ainda veja esse ano ainda muitos milagres de restituição, amém? Deixa eu orar por você. Pai amado, obrigado, Jesus, por esses 21 dias de jejum que nós fizemos. Entregamos hoje, Senhor, o nosso jejum a Ti. Muito obrigado, a Deus, por milagres que o Senhor fez nesses dias, por restituição, por mover de Deus, por liberar de palavras proféticas, por restituir a fé no Senhor, a esperança, a alegria. Oh Deus, obrigado por toda a restituição que o Senhor fez espiritual, natural, nas nossas vidas, sentimental. E eu quero declarar que os meus irmãos, em nome de Jesus, esse ainda é o ano da restituição. Ainda esse ano eles vão desfrutar de mover de restituição, de tudo aquilo que eles perderam, será restituído de forma dobrada, e eles vão experimentar em Deus ainda aquilo que eles ainda não experimentaram esse ano. Eu oro por isso e declaro isso sobre a vida dos seus filhos. Muito obrigado, e a Ti, Senhor, nas Tuas mãos nós entregamos esse tempo de jejum, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos, forte abraço, Deus abençoe.